Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui nesses minutos de encorajamento para juntos meditarmos em Atos 23, Atos capítulo 23, e o tema que queremos liberar neste dia é coragem, pois acima das tempestades, Deus trabalha por ti. Coragem, pois acima das tempestades, Deus trabalha por ti. Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos repetir. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, falando para Paulo. Pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Que forma foi essa? Uma forma corajosa, um homem disposto a dar a sua vida por amor ao Evangelho, um homem disposto a propagar o Evangelho genuíno de Cristo sem receio algum. Quantos de nós, neste momento de calamidade, estamos negando a fé? Quantas vidas têm parado no meio do caminho? Quantos continuam a dar mau testemunho? Quantos continuam a não se posicionar como verdadeiro cristão nesses últimos dias? Quantos o temor tem se esvaído e tem se perdido no meio do caminho? Muitos têm ficado à margem do caminho porque estão procurando mais os prazeres do mundo do que a pessoa amada de Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, ele requer de nós um posicionamento, como igreja dele na terra, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E nós vemos aqui que na noite seguinte, que noite seguinte foi essa? Que o Senhor visitou Paulo. Foi depois de grandes acontecimentos terríveis na vida do apóstolo Paulo. Se nós analisarmos a história do apóstolo Paulo, o que ele mais passou foi momentos dificultosos, caóticos, né? Momentos de perseguições, momentos de... Então ele tinha passado, antes dessa manifestação de Deus, livramento de açoites. Ele estava sendo livre do sinédrio. Deus tinha livrado ele dessas situações. Então imagina como estava o coração de Paulo diante de toda essa posição que ele teve que tomar, mesmo com a cabeça dele a prêmio. Mas o Senhor, depois de grandes dificuldades, de grandes tempestades, de guerras, de angústias, de tantas outras coisas que tentam nos atormentar, depois de tantas adversidades, porque cada um tem um pequeno calvário, porque não se compara ao calvário de Cristo, ou seja, cada um tem um pequeno calvário, ou seja, um período dificultoso na vida, e talvez passe por vários, mas no final desse pequeno calvário, o Senhor se manifestará, porque a gloriosa presença de Deus foi o grande prêmio naquele momento de angústia que Paulo viveu, antecedendo a manifestação de Deus. Então eu quero dizer algo da parte do Senhor, que depois das angústias, das tribulações, das tempestades que nos sobrevêm nessa terra, saibamos de uma coisa: Deus se manifestará. Prossigas e não temas, porque o Senhor é contigo. Quando andamos com Deus, temos consciência firme, como está escrito em Salmo 34, versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Ou seja, quando temos nosso olhar firme na pessoa amada de Jesus Cristo, nós não somos confundidos, nós somos iluminados. Diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 34, versículo 5. Então nós vemos aqui que depois das adversidades, das angústias da vida, de tantas outras coisas que tentam nos roubar do altar de Deus,
porque nós devemos estar com a nossa vida no altar do Senhor, independente das circunstâncias, porque uma das coisas que Satanás mais tenta é roubar a nossa adoração ao Senhor. Mas nós nascemos para o louvor da sua glória. Não deixe que as circunstâncias, nem Satanás e seus demônios, furte a sua adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. Então, coragem, pois acima das tempestades, Deus trabalha por ti. E nós vemos aqui, quando o Senhor fala para o apóstolo Paulo no versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, aleluia, pondo-se ao lado dele. Que coisa linda! Deus falou grandemente ao meu espírito, pondo-se ao lado dele. Que prêmio maior do que esse? Isso não se compara às riquezas deste mundo. Não se compara à busca acirrada de poder que muitos ficam atordoados, querendo o poder, as riquezas. Nada se compara à gloriosa presença do Senhor. Me emociono porque eu vejo as pessoas, até muitos dentro da igreja, buscando Deus Mamon, o Deus das riquezas. Não que você não possa ter uma vida dentro desse padrão, mas a vida do crente tem que estar voltada em primeira instância a buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Porque a sua justiça, o seu amor, o seu poder, nós temos que buscar em primeira instância, para que os milagres possam nos seguir, as bênçãos possam nos alcançar. E isso não depende de dar ajuda, porque Deus não precisa de ajuda. Não precisa dar um jeitinho, esse jeitinho brasileiro infeliz. Nós não precisamos disso, porque o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque aqui nos declara, na noite seguinte de toda essa situação triste que Paulo passou e angustiante, pondo-se ao lado dele, Deus se pôs ao lado de Paulo, aleluia. Deus se pôs ao lado do apóstolo, aleluia. E disse: coragem, Paulo, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito, Deus tinha se agradado dele, estava feliz com a postura de Paulo, né? Com a posição dele diante dos homens, em falar do evangelho de Cristo com toda a veemência, com toda coragem. O Senhor chegou para ele e disse: pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, prossiga neste mesmo propósito, nessa mesma gana, Paulo, porque eu me agrado de ti, trocando em miúdos, eu me agrado de ti, Paulo, e automaticamente Deus se manifestaria a Paulo tantas e tantas outras vezes. Assim como Deus quer se manifestar a nós, Deus quer se manifestar ao seu povo, aqueles que o buscam em espírito e em verdade o adoram, porque nós nascemos para o louvor da sua glória, e ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, os verdadeiros adoradores. E dessa forma nós agradamos o coração de Deus, porque devemos agradar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de sentir. Ah, queridos, como somos falhos. Mas o Senhor quer nos tornar melhores a cada dia, para Ele e para o próximo. Em o nome de Jesus Cristo, coragem, pois acima das tempestades, Deus trabalha por ti. Você quer que Deus se manifeste a você? Eu quero. Você quer que a glória de Deus venha se manifestar na sua vida? Glória a Deus para o seu louvor, porque é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Mas o Senhor dá o remédio aqui. Posicionamento. E uma coisa que Paulo tinha de sobra
era uma vida posicionada, ele era nova criatura e dava exemplo disso. Paulo, ele rejeitou todo o seu passado para viver uma vida para Deus. E aqui nós vemos no versículo 11, na noite seguinte, o grande prêmio do Senhor, o Senhor pondo-se ao lado dele. Creia que quando nós buscamos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos posicionamos diante de Deus e diante dos homens, nós receberemos um grande prêmio, não por merecimento, porque a graça do Senhor é um favor imerecido, nós não merecíamos, nós não merecemos, mas a graça do Senhor veio e nos alcançou. Assim, o Senhor quer nos alcançar com a gloriosa presença dele, a sua manifestação, pondo-se ao lado de nós. Assim, porque Deus não tem filhos prediletos. Assim, prediletos que eu falo assim, Deus faz acepção de pessoas. Não, ele contempla aqueles que o buscam. E automaticamente seremos recompensados, porque ele é justo. Então, na noite seguinte, depois de todas aquelas tempestades, Deus se pôs ao lado do apóstolo Paulo. Que possamos, em o nome de Jesus, entender esse mistério. Um grande abraço da pastora Rosane Soares de Souza, e saiba de uma coisa: Deus quer se pôr ao nosso lado depois das grandes tempestades, e aí iremos declarar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Shalom Adonai.